Oi, oi, pessoal! Quanto tempo! Depois de benditos 25 dias, a nossa mudança chegou. Gente, pensa em como ficou essa casa. Olha essa janela aí que o pessoal da mudança acabou quebrando no prédio. Pega aqui, ó. Peraí. Mas é isso, né? Acidentes acontecem, a gente sabe. As coisas foram fluindo, graças a Deus, né? O pessoal ali da mudança ajudou na montagem de algumas coisas mais difíceis e o restante eu e Pedro fomos fazendo aos pouquinhos. E vejam só a felicidade desses dois piazinhos, Berlim e Thomas, cheirando todas as coisas da casa que eles estavam com muita saudade e aí estavam curtindo esse momento. Bom dia, pessoal! Estamos aqui no segundo dia, né, após chegada de mobiliário. Cara, eu não sei nem por onde começar, olhem essas caixas. Ontem a gente já deixou muita coisa organizada, então organizamos ali o principal, né, que a gente realmente iria precisar. Inclusive já estamos usufruindo de alguns eletrodomésticos, eletroportáteis, que chegaram, graças a Deus. E agora eu vou aproveitar que o Pedro não tá em casa, tá trabalhando, né? Daqui a pouco ele tá aí, mas enquanto eu estiver sozinha, eu vou tentar organizar algumas coisas, assim, tipo roupa, o que vai ser mais fácil, né? Sozinha. E é isso, assim, a casa não está bagunçada, né? Apesar de estar com essas caixas empilhadas aqui. Não é só esse cômodo, né? Esse é o nosso quarto, mas tem um outro quarto com bastante caixa ainda. A sala também não tá com a TV no lugar, né? Enfim. Mas, poxa, só de nossas coisas terem chegado, a gente ter colocado meio que em ordem, assim, né? A gente vai fazendo o restante aos poucos, o que não é prioritário. Então, estamos bem tranquilos com relação a isso. Hoje é quinta-feira, então o final de semana tá chegando, também é bem suave de fazer, né? E é isso, vou gravar para vocês acompanharem um pouquinho aí desse segundo dia. Não, gente, só uma pausa aqui pro meu olho, que o meu corpo ele não disfarça, né? Quando a gente tá passando por um nível de estresse, já aparece, né, aqui do nada um terçol, porque realmente esses dias foram muito estressantes. Gente, 25 dias aguardando o mobiliário chegar e cobrando empresa e, tipo, a comunicação, enfim. Ao final do vídeo, a gente vai deixar um feedback de como foi essa experiência de fazer a mudança, né, da forma que foi feita, porque pode servir de testemunho, assim, pra muita gente que tá passando pela mesma situação e não sabe como suceder, né? Então, é isso, a gente vai contar um pouquinho da experiência, sem citar o nome da empresa, obviamente, né? Porque acho que aí é exposição demais, mas para que haja um certo cuidado mesmo da nossa parte como pessoa física, né? Que foi necessário e acho que a gente não teria mudado nada do que fez, sabe? E é isso. Esse mouse funciona. Bom, gente, agora são 10h30 da noite. Foi quando eu e Pedro paramos, né, depois de jantar, pra poder descansar, porque amanhã mais um dia aí de arrumação das caixas.
Desejem-nos boa sorte, porque ainda tem muita coisa para concluir. Fui! Oi, pessoal, bom dia! Partiu o terceiro dia aí de arrumação. Ontem nós não conseguimos começar as roupas, né? Porque tinha muita coisa de comida... Comida não, perdão. Cozinha, né? Talheres, louças, enfim. Então, isso deu trabalho. A gente foi parar naquele horário ali, 10h30 da noite, né? Mas, graças a Deus, hoje é um novo dia. Vamos recomeçar. Eu tô sozinha agora na parte da manhã, né? Pedro tá trabalhando. Então, eu vou dar uma adiantada. Vou ver aqui que eu posso já arrumar do meu guarda-roupa. E quando ele chegar, a gente tenta ver coisas em comum ali. Ou se ele quiser alguma ajuda com as coisas dele também. E vamos que vamos. Se Deus quiser, hoje será o último dia. Mas, assim... Vamos ver, a gente tá tentando não se apressar, fazer tudo dentro do nosso tempo, porque não tem pressa mesmo, né? Só queremos deixar a casa organizada e ela tá organizada dentro da medida do possível. Então, é isso. Desejem boa sorte e valeu! É caos que chama? Ai, ai. Só Deus mesmo pra nos ajudar, né, filho? Costumava cruzar isso daqui tudo até chegar aqui na cidade de Pico. Oi, pessoal. Quarto dia por aqui. E olha como é que tá isso aqui. Vamos que vamos. Vai dar tudo certo. O cara nem te toca. Pensa isso. Vê se tá com espaço bom, ó. Uhum. Tem que ter um espaço de intervalo. Tá no limite. Vamos. Let's wash a cloth. Eu vou botar a coisa normal, tá? So, Hã? it's working. It's working. Uscita. Cappotto. La gonna nera è brutta? La gonna nera è brutta? No, la gonna nera è molto carina. Molto Brutto. Sì, Anna. Anche il capello è molto brutto. E agora, pessoal, nós estamos aqui tentando arrumar uma rotina, né? Então, tentando fazer as coisas que a gente fazia no Paraná, aqui em Minas Gerais. Oi, pessoal! Então, conforme prometido no início do vídeo, eu vim trazer aqui um pouquinho do relato, né, de como foi esse processo todo da mudança para vocês. Então, vamos lá. Cerca de 3 meses, 2 meses e meio antes, né, da mudança, da data ali agendada para a mudança, a empresa entrou em contato conosco, né,
A empresa seria basicamente uma empresa que ganhou uma licitação ali com o exército, né? E prestava esse serviço ali para o militar, né? Não é de graça, a gente teve que arcar, mas é um valor muito mais econômico do que fazer por fora, né, particular. Então, foi isso. Eles entraram em contato conosco, fizeram todo o processo ali de cadastramento, enfim, agendamento da data, pediram as fotos da mobília, enfim, e valores e tudo mais. A gente preencheu tudo, mandou para eles e agendou a data, que seria, né, próxima à data de apresentação do Pedro no novo quartel aqui em Minas. Beleza. Chegando ali na semana da mudança, a gente já percebeu uma coisa diferente, né? Poxa, a empresa não entrou em contato com a gente, não tinha muita comunicação, a gente achou muito esquisito, começamos a correr atrás deles e percebemos que eles estavam muito confusos, comunicação muito ruim, enfim, não passaram pra gente o que estava acontecendo. E não deu outra, chegou na data, eles não apareceram e não deram satisfação pra gente. Daí não teve outro jeito, né? Eu e Pedro tivemos que nos antecipar, a gente veio para Minas porque ele tinha que se apresentar aqui no novo trabalho dele. Então, louvado seja Deus pela vida da minha sogra, do namorado dela, Nelson, que estavam lá com a gente, puderam ficar, né, em Guarapuava ali com os cachorros e com a nossa mudança enquanto nada era feito. E aí a gente veio para Pouso Alegre, né, para que ele pudesse se apresentar no quartel, né? Então, viemos, lá vamos nós, né, quase 900 quilômetros de distância. Chegamos aqui, ficamos hospedados no hotel de trânsito do quartel, né? Para quem não sabe, todo quartel tem um hotel de trânsito, né, para o militar ali, então é muito mais econômico do que você pagar também uma diária num hotel particular. E também ele estava no trabalho dele, então acabou sendo bom nesse sentido também. Daí a gente ficou uma semana hospedados ali enquanto ele trabalhava. E enquanto isso, a gente resolveu com a empresa, né, impôs à empresa ali de mudança a data que eles iriam, né, de fato buscar as nossas coisas, já que eles erraram conosco. Então, a gente impôs ali que fosse no final de semana seguinte, né? Eles aceitaram, não tinha muito o que fazer também, né, depois do erro deles. E a gente também tinha que voltar para Guarapuava nesse outro final de semana, porque nós iríamos ser padrinhos de casamento de um casal de amigos nossos. Então, calhou de ser ali a mesma data e ia dar tudo certo. Daí marcamos, então, para o final de semana seguinte. O Pedro conseguiu uma dispensa para poder voltar, então, para Guarapuava e resolver esse problema. A gente foi. A mudança começou a ser embalada, a empresa foi, graças a Deus, chegou lá na data prevista. Começou a embalagem. Essa embalagem levou 2 dias para ser feita. Foi um processo rápido, porque a gente não tinha muita coisa, né? Apesar da casa ser grande, não tínhamos muita mobília. E enquanto isso a gente conseguiu ir ao casamento também, minha sogra e o namorado seguraram as pontas lá pra gente, né? E foi tudo feito. Daí depois disso a gente ficou hospedado em Airbnb até chegar o domingo. E no domingo a gente voltou, né, pra Pouso Alegre, Minas Gerais, já pra ficar de vez, né? E olha, gente, foi uma confusão, assim, mas Deus foi na frente em tudo, assim. Ele esteve à frente de tudo, graças a Deus nada fugiu do controle, né, dele, nada foge, na verdade. Então, deu tudo certo, né? Graças a Deus também a pessoa que morava aqui nesse apartamento em Pouso Alegre, nossa, super tranquilo, né? Tinha deixado a gente vir ver o apartamento na semana que a gente estava aqui antes da mudança ser feita, né? E sem contar que ele deixou algumas coisas também, ele vendeu pra gente algumas coisas muito mais baratas do que se a gente comprasse de outra pessoa, né? Mesmo usadas. Então a gente conseguiu segurar as pontas aí enquanto a nossa mudança não chegava, que demorou 25 dias para chegar, pensem, né? Mas a gente tinha o básico, tinha cama, tinha geladeira, tinha máquina de lavar roupa, né? Que foi o que o outro morador vendeu pra gente muito mais barato. E a gente já conseguiu revender também. Então, assim, Deus esteve no controle de tudo, graças a Deus. É isso, né? Passou. Mas é legal a gente relatar para até mesmo pessoas que estejam querendo saber como é que funciona. Eu não sei se isso aconteceu porque era uma empresa de licitação ou se aconteceria, né, sendo particular, mas é legal tá em cima, né? Eu recomendo, assim, que quem estiver passando pela mesma coisa, gente, não deixem de ficar em cima da empresa, de correr atrás, né, para que tudo seja feito certinho, tá bom? Ah, e um detalhe muito importante também, que eu gostaria de comentar, é que além de a gente exigir da empresa a data,
né, de disponibilidade ali para eles buscarem, né, a nossa mudança, a segunda data, na verdade, né? A gente também barganhou com eles a questão do combustível e pedágio, né? Porque, poxa, 900 quilômetros de ida, 900 quilômetros de volta, gente, isso é grana. Então, né, a gente correu atrás ali, mandamos para eles todos os comprovantes de combustível, pedágio, né, nessa nossa volta para Guarapuava e depois vinda para Pouso Alegre de novo, né? E, né, graças a Deus também, eles estiveram de acordo e nos pagaram, né? E nem demorou, assim, foi bem rápido. Então, assim, corram atrás. Se você estiver passando por esse tipo de problema, né? Guarda tudo, todas as conversas, né? Tudo que tiver de comprobatório ali, notas fiscais, para poder depois exigir da empresa, né? Pelo menos como é que eu posso dizer? Um dano moral, né? Mesmo que você não leve à justiça, que não foi o caso, mas isso é um tipo de dano moral. Então, espero que ajude aí alguém que esteja passando por esse tipo de coisa. É isso, Deus abençoe vocês, né? Não esqueçam de comentar, quem tiver dúvidas, comentem que a gente vai responder os comentários, curtam o vídeo, também sigam aqui o canal, né, gente? Acompanhem aí os nossos vídeos, não deixem de ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, um beijão!